há nada de errado com seu reprodutor. Não modifique suas configurações. Repetimos, não há nada de errado com seu reprodutor. Você está na frequência do Brotherscast. Meu poder é a voz que não se cala. Se existisse uma pílula Dinheiro é minha fome, a minha me devora. que pudesse te dar 5 minutos Quero tudo e grito, o poder é meu agora. de puro poder, O poder é meu agora. você tomaria? Saudações a você ligado no Brotherscast, eu sou o Hugo Queiroz, eu estou aqui com meus colegas de sempre, um retornando e um mais fiel, o William. Fala aí, William, dá seu alô pra gente aí, William. E aí, Gugu, e aí, galera? Gabriel, dê o seu olá pra galera depois do seu retorno, porque o bom filho a casa torna. Não, então, eu vou só relembrar que no episódio de Star Wars, o William não tava também, né? Então, acho que ele Mas não foi por opção, foi por opção. Já por opção, mas sequer eu ainda apareci pra escutar lá. Ainda marquei É verdade, presença. é verdade. Não, mas eu quero saudar a galera aí, show de bola. No episódio de hoje a gente vai falar sobre a produção recente, né, da Netflix, Project Powell, que foi lançado agora dia 14, né, recente, então a gente tá quente ainda com a produção na cabeça, né, tá recente. E achei bem interessante essa escolha da gente, né, porque nos últimos episódios a gente falou sobre cinema de ação, então algumas discussões que foram levantadas, né, nesse episódio, talvez os episódios anteriores também, podem ser relevantados, né? Porque se trata também de um filme de ação, mas ainda assim com o seu eixo temático central até conhecido e clichê, né? De certa forma. Nós tivemos, inclusive, nessa última década, né, de 2010 para cá, alguns filmes que usavam essa mesma temática sobre drogas que davam poderes aos usuários, né? Eu lembro de cabeça o Sem Limites, né, de 2011, que tinha a droga que permitia ao usuário usar 100% da capacidade cerebral, né? E Lucy, né, com a Scarlett Johansson, que também tinha a mesma ideia, só que no final Lucy tem um final meio extrapolado demais, né? Porque ela vira um pendrive. Mind E aí blow. Verdade. E aí eu lembrei também, cara, de Dredd, o filme Dredd lá com Karl Urban. Tem um lance lá de uma droga que permite a quem usa ver as coisas em slow motion, sabe? Não sei se vocês estão ligados, lembram desse filme, mas eu também acabei lembrando. Mas apesar de ser, de certa forma, até um tema batido, ainda assim ainda é bem interessante, né? E principalmente porque vai tratar sobre os poderes, né? Vem nessa vibe da mitologia de super-heróis que a gente já viu, né? Já tá vendo há um bom tempo no cinema e nos últimos anos que também tá invadindo a televisão. E eu queria saber a opinião de vocês aí, ô Gabriel, pode ser contigo começando, sobre o que é que você achou do filme de forma geral. Então, Gu, antes de começar a falar do filme propriamente dito, eu queria pontuar também, assim, tipo, nessa tua fala, né, desses filmes que trazem suas perspectivas, de um filme recente de ação, que eu não vou lembrar o nome aqui agora, né, mas são tantos filmes, mas que também tem uma pegada dessa, acho que era alguma coisa, tipo, do último assalto, sabe? Os caras inventavam uma parada aí que meio que controlava, assim, nessa pegada aí, né, de drogas e outras ações, assim, e tal. E sobre o filme, algumas coisas me chamaram a atenção, assim, de forma geral, bem ampla, né? E eu super recomendo o filme pra quem quiser assistir, que não assistiu ainda, corre lá, que eu acho que é um filme bem legal de você assistir, assim, sendo bem genérico mesmo. Alguns elementos, né? Tipo assim, antes do filme realmente estrear, eu fui... a gente tinha visto algumas notícias, né? E aí já elegeram o filme como blockbuster, né? Tipo, colocaram eles num hall, assim, já... dessa questão que vai ser de fato popular. Eu acho que a imagem do Jamie Foxx
é um atrativo à parte, né? Eu acho que são alguns elementos externos do filme que fez com que criasse todo um ambiente que a gente fizesse com que a gente fosse assistir. De forma geral, achei um filme bem, bem legal, né? Eu acho que, tipo assim, criaram uma expectativa. Não sei se vocês. Eu respondo com uma pergunta, né? De certa forma. É que, tipo. Falou-se muito que a proposta do filme era inventar uma coisa nova, né? Tipo, criar um tipo de ponto de fora, né? Um ponto fora da curva a partir do gênero de super-heróis, né? Eu não sei qual a impressão de vocês sobre isso. Mas, assim, eu achei que em alguns momentos, né? Tipo, tinha uns diálogos, assim, bem, bem rasos, né? De certa forma, eu não achei nada, né? Tipo, de novo, não tem nada de novo do meu ponto de vista. Mas é um filme bom, né? Que você, enfim, senta lá e assiste, assim. Tem seus atrativos externos, como eu já falei anteriormente, que pra mim se tornou um pouco mais interessante. E o ponto também interessante, que eu achei bem legal mesmo, foi o roteiro, né? Do Madison Tomlin, né? Que ainda que vai ser o roteirista aí, né? Do The Batman, né? Que ainda tá aí, estamos ansiosos esperando esse filme com o Robert Pattinson, mas o William quer o Ben Affleck, então eu não sei como é que vai ser isso. Então, assim, eu acho que de forma bem geral, é isso, assim. Eu sei que é uma análise bem genérica, mas eu acho que fica aí a sugestão pra quem não viu ainda, ver lá. Cara, a sua perspectiva do filme também eu concordo, sabe? Inclusive, ele me fez lembrar de outra produção também da Netflix, que foi Bright, né? Que tentava pegar um elemento tradicional em voga, né? Que era o cenário da fantasia, coisa bem tolkieniana, mas dentro de uma coisa mais cognoscível, sabe? Mais palpável, que seria a realidade da cidade, né? E também usaram a mesma lógica de marketing. Botaram um ator foda, né? Que no caso lá em Bright foi o Will Smith, né? Dirigido pelo David Ayer, que tinha acabado de sair do fracasso do Esquadrão Suicida, mas ainda assim o filme, eu acho que em termos de procura, né, pra plataforma, eu acho que foi um considerável sucesso, né? Apesar de ser um filme assim também de qualidade, de história até questionável. Mas eu achei assim, Project Power tá quase no mesmo nível ali de Bright, sabe? E eu acho que é complicado, sabe? Você tomar as produções da Netflix, porque parece que ela nessa época do ano ela fica fazendo um filme mais pipoca, pra quando chegar a temporada lá das premiações ela fazer um drama mais centrado, um filme mais interessante. O Gabriel realmente resumiu aí bastante sobre o filme, mas assim, tem uma coisa que eu reparei que me incomodou, que é uma tendência, talvez não uma tendência para um discurso de autoajuda, que no caso você vê lá, tem alerta de spoiler, né? Tem uma temática lá sobre o racismo, né? O preconceito, as classes sociais e tal, e tem esse discurso de vício em drogas, de que isso é ruim, tem a caça do pessoal, né? Tem o tráfico, a menina parece que tem que prefere deixar de estudar para poder vender, porque precisa de dinheiro para cuidar da mãe dela. E aí vem o Jamie Foxx e fala um negócio lá, o poder não é da droga, você tem um poder em você, entendeu? Aí isso transmite uma mensagem pro pessoal ir atrás, faça o que você é bom, mude o sistema, não é isso? Controle o sistema através do que você é bom. Faça o sistema à sua vontade e tal. Isso é que me incomodou um pouco, porque a gente já... frase de efeito leite com pera, né? E leite com pera, pois é. É tipo discurso de autoajuda, coaching, assim. Isso me incomodou um pouco. Mas é muito bacana realmente ver jovens talentos. A menina lá realmente é muito talentosa como atriz. Rodrigo Santoro se encaixou muito bem como vilão, né? Acho que já é o terceiro dele como vilão. E o Jamie Foxx também, que Jamie é Jamie. É legal ver o Rodrigo Santoro, cara, porque, assim, tem uma coisa que eu acho legal, né? Não sei se vocês já repararam, mas eu percebi ele em Westworld e percebi agora nesse filme. Ele parece que o personagem dele sempre fala o inglês sussurrando, sabe? Uma coisa meio sensual. É a sensualidade brasileira? Talvez. Seria isso. Eu queria só pontuar, a tua fala sobre Bright, né?
que eu acho que é isso mesmo, assim, tipo assim, eu acho que é uma parada muito parecida. Eu lembro do dia que eu assisti Bright, né? Inclusive, a Carly ficou super animada, né? Aquela coisa toda. Saiu lá e tinha o Will. Mas assim, um filme muito zoadão, né? Aí, tipo assim, um filme realmente zoado, né? Como tu falou aí, nesse sentido, né? E a gente, de fato, acho que a gente pode categorizar o objetivo final, né? Tipo, da proposta do filme. Que aí tu também usou um termo muito, muito certeiro, né? Que é um filme pipoca, né? Que é um filme realmente, tipo, pra você, enfim, tá no tarde de domingo assistindo, mas é super assistível, né? E sobre o Rodrigo, né? Eu achei muito massa também, cara. Eu ia até pontuar isso, né? Tipo assim, ele ficou muito canastrão, assim, uma coisa, né? E aquela questão da pescoço, na lateral do rosto, na cicatriz, assim, tipo, eu achei muito bacana, assim, essa parte, digamos, visual, né? A Dominique Fishback, que é a atriz mirim que faz a Robin, cara, assim, apesar dos núcleos serem bem divididos e quando se mistura eu não vi muita química, é interessante como ela consegue ser um elemento ali dinâmico entre os dois grupos, né? Vamos dizer assim, entre a saga lá do Jamie Foxx, né? Aí no mundo do crime e tal, e o personagem do Joseph Gordon-Levitt, né? Que já era o policial. Porque são dois universos que dentro do filme, assim, não conversaram muito bem, sabe? Mas ela se destacou. Apesar de que tem alguns excessos, sabe? Eu não sei se vocês concordam ou sentiram isso, porque eu achei assim, eu cheguei a conversar inclusive com o Jonathan ontem ainda, 2 horas, cara, eu achei tempo demais, cara, eu achei, sabe? Pode ser. Tempo demais pra um filme pipoca, sabe? Tipo, há elementos ali, por exemplo, o lance da personagem, a Robin, né? Ser uma fã de rap e tal, legal, mostrar, tipo, evidência, personalidade dela. Mas depois, sabe, se torna supérfluo e ainda retorna no meio do filme, uma coisa meio fora da balança. Mas nisso me incomodou bastante, sabe? Eu achei que dava pra ser mais curtinho, sabe? Mas, vamos lá. Um dos elementos que eu ressaltei na nossa abertura aqui foi de que como traz uma perspectiva diferente para o mundo dos heróis, né? Apesar de que pra gente talvez seja até um conceito já talvez presente em alguns quadrinhos, tanto da Marvel ou da DC, que é o consumo de uma substância para se tornar um super-herói. A diferença é que no Project Power tem o tempo, né? São 5 minutos após ingerir que cada pessoa tem um poder, né, que é aleatório. Se não me engano, cada pessoa tem uma reação que dá um poder, né? Mas aí, eu não sei se vocês podem seguir aqui o meu raciocínio, ou como o filme ele conversa em termos assim de ambiente, por exemplo, com o que foi mostrado na série Watchmen da HBO e de certa forma até The Boys, apesar de Project Power não ir pro cômico, para aquele cômico mais sádico, né? É verdade. Mas tem muita familiaridade com o The Boys, principalmente na parte que está distribuindo drogas para criar super-humanos, né? Apesar de que o Project Power, ele tem essa limitação do tempo, mas como falou o personagem lá do Rodrigo Santoro, o objetivo é criar algo definitivo, uma pílula que lhe dê poderes por tempo indeterminado. E aí eu lembrei também, agora, que você falou, Sem Limites, tem o da Lucy, e tem, eu acho que dá para encaixar também essa ideia com Homem de Ferro 3, que é o projeto Extremes, que apesar de... inicialmente lá é uma droga que vai reverter danos físicos, né, amputados, lá, problema lá de veteranos, tá? Mas dá também superpoderes, assim. Parece que tem cara de franquia, não sei se vocês acham. Eu achei que tem cara de que pode continuar, apesar de ser um filme realmente pipoca, esticado, e com esse teste, que eu entendi assim, como se fosse um piloto, como se fosse o John Wick, né? O John Wick 1, lançaram, deu muito certo, vamos ver se continua.
Eu só acho complicado, cara, porque eles escalaram um puta elenco que, se fosse uma franquia, talvez fosse um pouco mais caro. Vai ser um pouco mais caro, mas eles investiram, por exemplo, em questão de jogos de câmera, como aquela cena lá do tanque, a filmagem dentro do tanque, a perspectiva, muito bonito. Efeitos especiais também foram bons, eu não vi nenhuma falha tão... Melhor que o do Resgate, inclusive. Com certeza, os efeitos de voo. E uma curiosidade que depois do filme eu fui pesquisar, é que o Jamie Foxx falou o seguinte, lá naquele blefe que não era blefe, né, sobre o animal, que é a pílula dá poderes, né, segundo os animais. Joseph Gordon-Levitt parece que ele pega um tatu, né, porque ele cria uma couraça, e o Jamie Foxx, ele disse um camarão pistola, né, que fica quente assim, começa a derreter. Eu fui pesquisar esse camarão pistola e não é que o bichinho realmente tem esse negócio? Caraca, mano, que legal. Ele tem uma garra que a presa chega perto, a garra aberta, ele fecha a garra numa velocidade tão alta que cria uma bolha dentro d'água e essa bolha é como se fosse um estouro, um papoco. E a bolha vai a mais de 4.000 graus Celsius. Caraca, bicho. Tem as filmagens do bicho lá, cara, é incrível. E o camarão é pequeno. Então não é tudo assim, invenção, né? E com a modernidade de hoje em dia, a gente vendo drones, essas pílulas aí, não tá muito longe da realidade, não. É por isso que eu tem a cloroquina, né? Eu lembrei de The Boys, cara, porque um dos eixos temáticos, né, dessa primeira temporada de The Boys é justamente o consumo de um anabolizante próprio para composto V. É o composto V, isso. Aí eu acabei fazendo essa alusão porque a Observem, como o filme em si, ele não fala sobre o termo super-herói, né? Tanto que eles usam, se não me engano, uma ferramenta de narrativa assim, bem batida, que é o rádio. Né, 2 ou 3 vezes aparece alguma notícia de rádio falando: você soube sobre o cara que fez isso, ou não sei o que fez aquilo, tarará. Tipo, mas o termo super-herói entre os personagens não é falado. E aí isso também acabou me incomodando, porque foi assim que o filme foi vendido, né? Eu acho que o marketing acabou indo por essa onda de dizer: olha, o filme fala sobre super-heróis que duram 5 minutos. A propaganda era essa, né? Chegou lá, os caras com poder, levando tiro na cabeça, acordando. A propaganda foi essa. A gente vê novos supers comuns assim na caça. E quando chegar lá, a gente assiste um super choque. Inclusive a galera geral ficou falando, né? Ainda usaram o termo reinvenção. Como assim reinvenção? Né? Então, são coisas que a gente precisa pensar. Eu queria pontuar aí que o Hugo falou de algumas referências, né? E aí essa questão do conceito de saturação, né? Saturar. Eu lembro, viu, na época da monografia, o Hugo e o William, né? Lendo um livro do Millett, né? Que ele escreve sobre o Alan Moore. E o Alan Moore, com aquela toda a sua eloquência, né? Falando sobre o mercado dos quadrinhos e sobretudo dos super-heróis. Né? E aí ele tá falando isso na década de 80, né? Tipo assim, se tem alguém ouvindo a gente agora, sei lá, nos seus 14, 15 anos, a molecada adentrando agora nesse universo dos super-heróis, né? Tipo assim, a galera já tá discutindo isso há um tempo, né? Tipo assim, era uma previsão, era uma teleologia mesmo. O negócio vai dar ruim. Só que assim, eu tenho uma contraproposta que é o seguinte, eu acho que a gente poderia, o cinema poderia, não sei, cinema, TV, poderia se reinventar nesse sentido, assim. Porque, por exemplo, um filme desse, né, como foi agora o Power, né, usar esses conceitos de super-heróis, vão, tipo, a um ponto fora da curva, vão reinventar. Aí jogam isso pra gente, né, quando eu falo assim, a gente que já consumiu muita coisa sobre isso. E aí você assiste e vê que não é, né. Mas assim, eu fico pensando no público, o Gu e o William, que talvez pudesse consumir uma parada mais só pra deixar claro, esse consumo é das mídias, viu? Não das drogas. Não pode ficar aí duplo sentido. É verdade. Não, mas tipo assim, eu acho que a parada pode ser, assim, pode ser uma parada bem clichê que eu vou falar agora, né? Mas a parada pode ser mais do mesmo, sabe? Mas tipo assim, precisa ser bem feita, entendeu? Porque eu fico imaginando, gente, tipo assim,
vão se reinventar. Eu fico imaginando a galera que não entende esse conceito de reinvenção dos super-heróis. Percebe? Porque é uma parada muito complexa. Aí né? redescobre a roda, né? Isso. A gente acha que já viu muita coisa, mas tem muita gente que não viu nada, entendeu? Então é um mundo muito louco. E aí, assim, tipo, por exemplo, falar de The Boys, né, uma coisa à parte, né? Porque não falando da série, né? Mas falando dos quadrinhos, né? Você que tá nos ouvindo agora e que você não conhece um louco psicopata do Garth Ennis, vá com um espírito bem livre para você ver um monte de coisa sádica e doentia, né? Eu já deixo a recomendação, né, de Preacher, mas The Boys, ele imagina Gu e William. O maluco começou agora a consumir um negócio de super-heróis. Aí o cara do nada, né, falar que é aquela metáfora do acidentalmente, ele cai de cara em The Boys, cara. Cai tudo por terra, entendeu? Tipo assim, é uma parada muito pesada, assim. Eu espero ter me feito entender nesse sentido, né? E eu jogo pra vocês também justamente esse questionamento. O que é que vocês acham, né? Que, tipo assim, é realmente necessário estar o tempo todo, né, se reinventando. Eu acho que é uma contracrítica mesmo. A saturação, ela realmente é ruim ou boa? E se ela for feita, é realmente, sabe, tipo, bacana. Eu lembro do episódio lá do Star Wars, né, Gu? Você fazendo umas críticas sobre essa questão, né? Ser o Ronald e tal. E aí eu lembro muito bem disso também. Tipo assim, mas de novo, né? Tipo, de novo isso. Acho que o problema não é o de novo. O problema é que o de novo sempre é mal feito. Cara, isso traz à tona uma discussão que a gente estava tendo em off aqui, eu e o William, antes do programa começar, que era sobre como eu senti, por exemplo, de como o filme, né, o Project Power, ele traz uma ambientação, por ter sido vendido como um filme de herói, ele traz uma ambientação de marginalização. Então, esses sujeitos, né, que consomem a droga em busca da consequência não vou chamar de heroificação, mas do poder, né? Tanto que o nome do filme não é esse à toa. De como o cenário do tráfico, do roubo, né? Do mundo do crime sendo mostrado em xeque nesse filme, acabou me aludindo a Super Choque. Porque, por exemplo, se no mundo dos quadrinhos a gente consome Vingadores, a gente consome Liga da Justiça, né? Que é aquela coisa, que é aquele padrão de narrativa em que heróis são bons, vilões são maus, e a gente passa a ter contato com aquela tríade clássica, né? Que a gente tem no final dos anos 80, que é o Watchmen, que é Cavaleiro das Trevas, que é V de Vingança, que é também Sandman, já nos anos 90, e que vê que não só a questão do quadrinho, mas de que a mitologia dos heróis, ela é passível de uma humanização, né, em termos mais íntimos, né, desse sujeito. E aí, cara, eu que só fui ler o Watchmen já adulto, eu tenho pra mim que o meu divisor de águas do que era o mundo dos heróis foi Super Choque. Porque na mesma medida que eu assistia a animação do Liga da Justiça, assistia as animações do Batman e via bem e mal, aí você pega o Super Choque, que consegue trazer todos esses elementos tradicionais, né, dos super-heróis, e do jovem, né, que você acaba se identificando, porque ele é um adolescente, acaba trazendo uma outra camada, sabe, que é a camada da discussão étnico-racial. E o Super Choque eu acho tão incrível e didático nesse sentido, porque é quase como o Chris, sabe? Todo mundo odeia o Chris, aquela comédia tradicional americana, mas ao mesmo tempo tá ali, ó, martelando para uma realidade que eu, como pessoa branca, tive que me sensibilizar, tive que ter consciência da existência dessas problemáticas. E Power, cara, traz isso dentro do cenário de entre aspas, né, super-heróis, com a questão étnico-racial. E reparem, cara, o elenco tá bem diversificado. Eu acho que tem, eu não posso dizer agora, mas eu vi menos pessoas brancas em tela do que pessoas negras. Então eu achei essa a alusão, achei bem interessante. Eu acho que talvez eu tenha gostado mais do filme só por conta desse insight que eu tive, sabe?
Eu acho que eu falei, o filme, ele realmente me lembra mais do Super Choque. Ele trata dessas coisas de... Não são super-heróis, são meta-humanos. No Super Choque Isso, também tem uma parte em que é vendida um produto para transformar os jovens. é verdade. E, e tem esse destaque, como tu falou, né? É tratado no Todo Mundo Odeia o Chris, é tratado no Super Choque e também é tratado nessa parte do filme. E que é bacana, por isso que eu espero que vire uma franquia, que continue, porque as atuações foram boas, a temática é boa, apesar de ser um roteiro meio ok, né, assim, um pouco de autoajuda, mas a temática é boa. Se eles conseguissem pegar mais gente, assim, diversificar mais, isso ia ser bacana. Uma ideia nova, a gente sabe que o Rodrigo Santoro lá, que é o vilão, ele morreu, mas a droga continua viva, né? Então, Hum. para continuar o projeto, ainda tá de pé. Tem um Trazer o gancho pessoal. aí, né? Tem um gancho. Trazer esse pessoal seria difícil. O James Fox talvez, mas o Joseph Gordon, ele com certeza voltaria, já que ele é um policial, né? E então ele estaria continuando a saga dele, tentando pegar esse pessoal que está usando ainda essas drogas para cometer furtos, roubos, assassinatos, tudo que é bandido. O problema é o tráfico, o problema é o vício nas drogas. Então a caçada contra esse tráfico, acabar com o tráfico, continua. Cara, e é isso, sabe? A ideia de trazer uma coisa que, de certa forma, já existia e tratar como renovação, assim, eu não acho tão problemático, sabe? Porque eu acho que o processo criativo, com o passar do tempo, ele também vai se moldando, por mais que você utilize receitas anteriores, sabe? Por exemplo, você vê um filme como Nasceu uma Estrela. Nasce uma estrela fazem a cada 10, 15 anos fazem uma adaptação, né, dessa história. E sempre sai uma coisa assim, diferente e atualizada para o tempo que é lançado. Eu acho que eu não acho tão problemático a ideia de usar receitas, mas de novo, como o próprio Gabriel falou, é como é feito, né? Tipo, o resultado final, o ato do processo. E a ideia de drogas sendo utilizado nesse espectro da ficção científica também não é uma coisa recente, é tem bem anterior, né? O Philip K. Dick, escritor americano, conhecido, né, dentro da ficção científica por ter escrito Android Sonho com Ovelhas Elétricas, que foi adaptado para Blade Runner, escreveu os contos Minority Report, que também foi adaptado pelo Steven Spielberg, escreveu também Vingador do Futuro, também é um conto dele. Mas há outras obras do Philip K. Dick em que ele trata corriqueiramente e às vezes até insistentemente a questão das drogas. Tem dois livros que eu li dele recentemente, que é Três Estigmas de Eldritch Palmer, em que a Terra está colonizando o sistema solar e que os colonos, diante do processo de colonização, se sentem estafados, sabe? E nesse cenário, uma droga que cria uma nova realidade enquanto o processo de colonização acontece, passa a circular entre os colonos e eles acabam ficando viciados, porque a realidade da colonização é estafante para eles. E tem outra obra dele que é Espere Agora pelo Ano que Vem, que essa droga, há uma droga em que quem usa consegue se deslocar no tempo, né? O protagonista dessa história, inclusive, ele ao usar, ele consegue ir para o futuro e consegue ver diferentes formas, diferentes meios de futuro, tanto surge a ideia de que quem usa essa substância acaba também adentrando em universos paralelos, assim, as obras do Fick são uma viagem, mas aí comprova essa ideia de que pequenos ganchos, pequenos insights anteriores, não há nenhum problema de ser usado, né? A questão é só como. Perfeito, perfeito, Gu. Eu queria só pontuar, eu acho que assim, sobre o filme, assim, tipo, o que ele proporciona, né? De certa forma, tu falando aí, eu fiquei pensando em alguns pontos para trazer também para o debate, e é justamente isso. Eu acho que
que tem uma pergunta muito boa que você se faz quando você tá assistindo o filme, né? Que eu acho que é tipo assim, você tomaria, né, sei lá, tipo um tipo de pílula ou tipo de droga que lhe desse poder por 5 minutos, né? Eu acho que é uma pergunta muito interessante, até filosófica. Por quê? Porque aí entra 2 elementos do filme que são muito bons. Eu acho que são os 2 elementos mais interessantes do filme, do ponto de vista dessa coisa que te oferece um poder sobre-humano, né? E aí, sobretudo, o que você faz com ele. Porque o poder ele é totalmente aleatório. Né? Você não tem um poder de escolha ali. Então, sei lá, tipo assim, talvez alguns filmes de herói, talvez a coisa mais chata, né? Sei que, tipo assim, é tudo muito previsível. Né? O cara é, tipo assim, o capitão, né? Falando aqui do The Boys, né? O Homelander, né? Tipo, o cara com um complexo de bebê chorão, é muito louco isso, né? Quem assistiu a série deve estar rindo agora. Mas, enfim, ele é muito fodão, assim, né? Então, tipo, você fica, sei lá, tipo, quando os caras matam o translúcido, né? Eles estudam uma porrada de coisa, depois explodem o cara pela parte de trás lá. O que eu quero pontuar é, tipo, é justamente isso. É, tipo, é um elemento da aleatoriedade, né? Sei lá, o Gu vai tomar uma pílula agora, mas, mano, você pode se explodir também. A parada também te oferece essa alternativa, né? Você nem sabe o que você vai ter, né? E aí você também pode acabar explodindo. Morrendo na primeira tentativa, né? Isso. E aí o sentido da urgência, né? Tipo assim... Será que vale a pena? E percebendo, das principais que não tomou lá foi a menina, a Robin. É verdade. Sim. Aí, assim, a questão da urgência, eu acho que é isso. Voltando na primeira pergunta. Será, tipo, você tomaria? Tá, você não sabe o que você vai ter como poder. Mas, tipo assim, só é 5 minutos, mano. O que é que tu vai fazer com esse tempo? Pô, é pouco tempo demais, entendeu? Então, essa parada, esse elemento, assim, eu acho que é um elemento louvável de a gente debater, assim, de perceber que talvez, forçando a barra pra caramba, a gente possa usar um termo, talvez, inovador. Forçando a barra demais aqui. Mas eu acho que dá pra encarar. E aí esses elementos me chamaram muito a atenção, assim. Porque você fica pensando, né? Pô, caralho, vou usar esse troço aqui, mano, mas... E aí? Né? Então, tipo assim, sei lá, eu fico imaginando a situação mais corriqueira do mundo. Tem um inimigo, e aí tu vai usar essa pílula pra, sei lá, matar o cara, mano. Qual é a natureza do homem, né? O homem é lobo do homem. Não, isso teria sido bem legal, por exemplo, uma cena assim curtinha de, por exemplo, não sei se talvez por direitos autorais não fosse tão fácil, mas que aparece uma cena assim de algum cartaz, tipo, novo Batman tá saindo, novo filme dos Vingadores tá saindo, que pra entender que aquele universo há o consumo de um ideal de super-herói, e que por isso talvez algumas pessoas se sentissem estimuladas a usar a droga, entendeu? Podia ter. Mas aí podia dar muito pano pra spin-off, né? Tipo, é um easter egg, então o universo tá ligado, porque... mas é porque aí o pessoal é paranoico demais, velho. Cara, mas tu conhece a mídia, pô. Aparece um negócio desse, aparece o símbolo do Batman ali, o botão do Watchmen, pronto, é o universo compartilhado. Agora o Watchmen continua aqui, em pau. É o projeto do Ozymandias. Um dos mundos 52, né? Não sei, tipo isso. Mano. Viagem. My word is my power. My word is my word is my power. My word is my word is my power. My word is my Okay, let me paint a picture of an A1 world. Villain is defeated and the nerd gets the girl. Yeah, I used to fantasize and let my thoughts unfurl. Mine was tangled as Rapunzel, trade the locks for a curl. Give a twirl, tell me what I got a dream for lately. I've been all around the world and I done seen more lately. I'm a beast, rule breaker, clean, major. When I pull up to the scene and put that pen to the paper, I change